Capítulo 9. Seu futuro na unção de Deus. O futuro pertence a você. Você está inscrito no plano, mas se quiser entrar no plano de Deus, talvez tenha de deixar de lado algumas ideias próprias. De acordo com muitos profetas e mestres, a igreja terá uma aparência muito diferente nos anos vindouros. Os ministérios de pastores, mestres, profetas, apóstolos e evangelistas emergirão de forma mais pura. Muitos que não estão assentados em suas posições no reino serão estabelecidos, enquanto outros serão removidos. Você tem um papel a desempenhar na determinação do seu futuro e do futuro da unção em sua vida. John Paul Jackson e Paul Keith Davis nos dão um vislumbre do poder e da autoridade que estão surgindo em cena. De acordo com o destacado mestre profético e autor John Paul Jackson, fundador do Streams Ministries, o poder renovador de Deus e os novos jovens líderes que trarão a próxima geração ao reino de Deus estão entrando na igreja agora. Segue-se uma entrevista com John Paul. Como você vê a unção que está vindo sobre a liderança? Existe uma mudança de líderes impulsionados pelo propósito para líderes impulsionados pelo ungido, pela sua presença. Pergunte-se quanto em sua igreja pode ser atribuído apenas ao poder de Deus operando em seu meio, e isso lhe dirá quanto você é focado na presença. Se você foca em oração, não em programas, você é impulsionado pela presença, pelo ungido. Também vejo uma mudança de pregadores motivacionais para líderes inspiracionais. Líderes motivacionais produzem resultados de curto prazo e, habitualmente, seu ensino se baseia em questões de medo. Líderes inspiracionais inspiram as pessoas a transformarem suas vidas de modo a realizarem algo. As pessoas transformam suas vidas devido à unção do Espírito Santo sobre o líder para promover transformação eterna. A economia está mudando e isso criará uma mudança. Os números de pessoas que vão à igreja e o tamanho dos orçamentos não mais serão sinais da unção. A marca distintiva da unção será a transformação de vidas. Vidas transformadas e fazer discípulos se tornarão a marca de uma reunião de pessoas verdadeiramente ungidas. Uma transformação está a caminho na perspectiva do ministério quíntuplo. Penso que ela mudará de um foco financeiro para um foco espiritual. Veremos apóstolos sendo levantados de acordo com os exemplos de unção quíntupla de Atos e Coríntios, não com a definição de quíntuplo contida em Efésios. Veremos apóstolos mais interessados em edificar o corpo de Cristo em vez das suas próprias redes. Verdadeiros pais, mais do que administradores surgirão. Nós confundimos a capacidade de administrar para a unção apostólica quando os apóstolos são pais e mães, homens e mulheres que promovem seus filhos espirituais mais do que a si mesmos. Eles ficam empolgados por seu filho fazer mais gols do que eles fizeram. Não se sentem ameaçados pelo sucesso de seus filhos,
mas empolgados. Eles querem que seus filhos tenham filhos. Eles anseiam que o fruto espiritual de seus filhos entre em cena. Quando a crise surge, as pessoas estão prontas e desejosas de mudança. Os modelos históricos revelam profetas que se arrependem quando cometem um engano, em vez de tentar mudar com o engano o significado de suas palavras. Estamos voltando a esse modelo de honestidade e iremos além, até onde os profetas falarão coisas e elas acontecerão. Uma unção de Samuel surgirá, na qual o que você diz acontece, porque tudo o que você diz vem de Deus. Samuel focou-se em desenvolver seu caráter e, devido ao seu caráter, ele foi capaz de carregar aquele nível de unção e autoridade. Creio que veremos evangelistas que saem de igrejas em melhor forma do que quando chegaram. Agora mesmo, vemos muitos pegarem o dinheiro e correrem. Não vemos pessoas virem ao Senhor através dos seus ministérios. Em vez disso, vemos evangelistas que estão no ofício para ganharem seu sustento, não para trazerem almas ao reino. Veremos evangelistas que valorizam plantar e regar, bem como colher. Agora mesmo, alguns parecem estar focados somente na colheita. Alguns deixaram de dar valor a plantar e regar a semente do reino. Veremos pastores que não mais veem números de pessoas como um indicador de sua unção. Eles exigirão levar as pessoas para onde Deus está apontando, não para onde o presbitério pensa que elas deveriam ir. Este é o fim dos pastores feridos que têm pavor dos membros do presbitério. Mestres que não têm medo de dizer às pessoas para descartarem seus velhos ensinamentos porque estavam errados, surgirão com a chegada de novas revelações. Conte-me sobre os mantos em relação ao ofício profético. Este é um conceito do Antigo Testamento e do odre de vinho ou uma verdade atemporal? Os mantos são uma verdade atemporal. Eles são reais, mas foram usados incorretamente e abusados por pessoas que diziam: "Eu darei meu manto a você". Esta não é a realidade de uma existência de manto. Os mantos são meramente um indicador do ministério quíntuplo, um nível mais elevado de operação. O objetivo geral de entregar uma palavra profética a pessoas é fazê-las mudar o que estão fazendo. Se você fizer uma correção de curso, isso acontecerá na sua vida. Ter um manto profético é a capacidade de falar a palavra de Deus sem predeterminar como ela precisa ser dita e de não fazê-lo em benefício próprio. Quais são suas principais preocupações quanto àquilo que pode inibir a entrada da próxima geração na plenitude da unção? Sempre desafio meus seminaristas. Não diga que você é espiritual se eu não vir o fruto. Seu pastor acha que você é a pessoa mais amorosa ou que está crescendo em amor? Ou a pessoa mais egocêntrica que não tem a mínima noção disso? Eu busco pelo fruto em termos de benignidade, paciência e longanimidade. É isso que deveríamos estar vendo com manifestações genuínas do Espírito. Mas estamos vendo por aí muitas coisas que não são o foco do reino.
Em nenhum lugar das Escrituras o foco do reino esteve sobre coisas estranhas e secundárias que acontecem. O foco está sempre em vidas transformadas. Aqueles que foram curados, receberam milagre ou foram ressuscitados, descobrem que suas vidas foram transformadas. Vidas transformadas dão testemunho da existência do Pai. Um problema que vejo é que as pessoas não são diferentes depois de sua experiência com Deus. Muitos têm ensinado as pessoas a andarem na beirada do céu em vez de mostrar-lhes como se aproximarem do trono. Quando você anda na beirada do céu, fica imaginando: será que vou entrar ou as portas estão se fechando? Isso cria ansiedade e dramatização. Precisamos ensinar-lhes como se aproximarem do trono e desenvolverem justiça. Não dependemos de Deus como costumávamos fazer. Em vez disso, colocamos nossa dependência nas coisas estranhas que acontecem, como o diamante que cai numa reunião, em vez de no poder de Deus para transformar vidas. É mais fácil acreditar em algo impessoal do que em algo pessoal. Deus quer provar-se um Deus muito pessoal num mundo muito impessoal. Paul Keith-Davis é outro mestre profético com influência mundial, fundador dos White Dove Ministries. Paul Keith fala sobre a combinação de autoridade, poder e revelação que está chegando à igreja. Segundo ele, esse poder opera numa dimensão diferente daquilo que temos visto, mas precursores nos deram vislumbres do que está reservado para o nosso dia. Na sua opinião, como será a unção da próxima geração? A forma mais verdadeira de ministério profético não é 1 Coríntios 12, mas Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 fala da palavra viva que não é pena e pergaminho. Ela é a pessoa da palavra viva, o Logos, manifestando-se de uma maneira tangível que remove o véu. Paulo diz, no verso 13, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, era com base nisso que alguém como William Branham ministrava. Ele não ministrava com base numa palavra de conhecimento de 1 Coríntios 12. Quando ele operava sob aquela unção, a palavra viva, o que ele denominava pilar de fogo, vinha e literalmente era como abrir uma cortina entre os dois reinos. Naquele lugar, o que você tem é uma dimensão totalmente diferente, um reino maior de autoridade. Então, naquele lugar, existe total precisão. Essa é a unção de Samuel. É nisso que creio que estamos entrando. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Veja 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Quando Branham ministrava sob essa unção, ele sempre estava correto. Até mesmo seus críticos mais mordazes diziam isso. Então, esse é o meu padrão e qualquer coisa a menos é um pouco decepcionante. Estou convencido de que podemos chegar lá. Creio que os filhos do reino chegarão lá. Então, como essa unção pareceria hoje? Já a vi de fato. Existe uma dimensão diferente da unção que virá quando tivermos o reavivamento da noiva. É uma forma de avivamento diferente de tudo o que já vimos. Não é como o de Brownsville, não é como o de Toronto.
Mesmo o que tem ocorrido na Bethel Church ainda não é ele. Existe uma dimensão diferente de uma unção que virá com o reavivamento da noiva. A noiva será ungida, segundo Isaías 11, versículo 2, com os 7 Espíritos de Deus. É isso que precisamos entender a respeito de ministros do passado, como William Bryan e Maria Waldorf Etter e Catherine Kuma. Essas pessoas foram protótipos da noiva. Eles foram precursores. Cada um deles até reconheceu ter vivido fora de tempo ou nascido fora de tempo. Eles entenderam a mão para um dia futuro e puxaram algo para o seu dia. John G. Lake fez exatamente essa declaração. Ele sabia ter tocado outra dimensão, um outro tempo. Portanto, nós podemos olhar para eles e saber que o que eles tiveram identificará o vindouro reavivamento que será dado à noiva de Cristo. Em vez de tantas pessoas impondo as mãos sobre outras para transferir o poder de Deus, teremos o poder da palavra falada fazendo o trabalho. Essa é a grande diferença entre o que está por vir e aquilo que vemos agora. Existe um novo reino de autoridade no qual entraremos. Jesus falou a respeito dele ao centurião romano e este respondeu: entendendo de autoridade, tudo o que você tem de fazer é falar a palavra e meu servo será curado. Jesus ficou maravilhado com aquela fé. Esse poder da palavra falada será uma grande parte do que está por vir. Certa vez perguntei a Paul Cain: Paul, como foi quando, na década de 1950, você estava ministrando e o reino adentrou o recinto? E ele disse: num minuto você está olhando para as pessoas e as vê no natural, mas no próximo minuto, literalmente parece que uma cortina foi aberta e todo o reino está disponível a você e você vê tudo que está ali. Esse é um reino totalmente diferente de unção profética do que aquele que temos agora. O Senhor falou a mim uma vez quando eu estava realmente pedindo por esse nível de unção. Ele disse: você está verdadeiramente pronto para conhecer o que as pessoas realmente pensam sobre você e ainda assim amá-las? Em outras palavras, naquela unção, nada fica oculto. Algumas pessoas disseram que, na aparência externa, William Bryan parecia tratar seus inimigos melhor do que tratava seus amigos. Isso significa que ele via o que eles realmente tinham em seus corações. Frequentemente, ele sabia um dia antes o que aconteceria no dia seguinte. Paul Cain moveu-se em direção a isso. Eles são realmente os dois principais daquela geração que viu aquela dimensão de poder revelatório. É isso que está por vir. Esse tem de ser o padrão pelo qual devemos lutar. Eles, porém, não são o modelo para esse movimento vindouro. O modelo é Samuel. Nenhuma de suas palavras caíram por terra, e ele não mendigou o seu pão. Ou seja, ele teve a integridade de nunca usar seus dons em benefício próprio. Como chegamos lá? Como lutamos por isso?
A.W. Tozer escreveu sobre a questão do caráter e disse ser preciso ir ao Senhor e insistir na remoção dos bloqueios e dos problemas. Então, seja o que for, você vai ao Senhor com humildade e diz: você precisa tirar o joio da minha vida. Ele o fará. Você sabe que essa é uma oração que pode ser respondida. Penso que Ele está refinando pessoas e preparando-as para aquele nível de unção. Penso ser apenas uma questão de posicionar-se com Deus. E também precisa existir um kairos, um momento de plenitude do tempo, do qual pessoalmente creio estarmos nos aproximando. Em Isaías 11:11, o Senhor fala a respeito de recuperar uma segunda vez o remanescente do seu povo. Eu creio que essa unção começará com um remanescente, a partir do qual ela se expandirá e explodirá. Quem é o remanescente a quem você se refere? Creio que são os vencedores. Penso que temos de vencer o espírito da idade, que é o espírito de Laodiceia. Também penso que temos de vencer nossos próprios problemas, maldições hereditárias e agendas pessoais. Isaías 11, versículos 13 ao 15 diz que: se Efraim deixar de ter inveja de Judá, e se Judá deixar de oprimir Efraim, então eles poderão unir-se e despojar o acampamento filisteu. Então penso que os espíritos de inveja e de opressão terão de ser removidos do remanescente, e creio que eles serão. Seria maravilhoso vê-los removidos da igreja, mas de imediato eu ficaria feliz só por vê-los removidos do remanescente, que é constituído pelos vencedores. Existe uma roda dentro da roda. Temos de reconhecer isso. Temos de reconhecer que existe um remanescente dentro do grande grupo, vitoriosos bem no âmago daquele grande grupo. Penso que a noiva está dentro da igreja, mas nem toda a igreja é a noiva. Então não é apenas um punhado de pessoas ou de homens que vão se mover nessa unção. É um grupo muito maior. É um grupo muito maior. Creio que não serão 1 ou 2, como vimos na última geração, 10 ou mesmo 12. Creio que serão centenas ou milhares. Também creio que eles serão um remanescente do grupo principal de pessoas chamado Eclésia, a igreja. Pessoas que realmente receberam o sangue do Senhor para a remissão dos seus pecados, pessoas que não se detiveram na Páscoa e nem mesmo se detiveram no Pentecostes, mas avançaram para os tabernáculos. Tenho estado realmente intrigado com 1 João, capítulo 2, versículos 27 e 28, que fala sobre destino e propósito e sobre a unção nos ensinar tudo o que precisamos saber para o nosso destino. Sempre que alguém me pergunta como conhecer seu destino, eu digo: vá e viva a realidade de 1 João, capítulo 2, versículo 27. A unção que você receber lhe ensinará tudo o que você precisa saber sobre o seu destino. O versículo seguinte diz que existe um lugar para permanecermos nele, de modo que não nos afastemos quando ele se manifestar. Então, isso significa que existe a capacidade na manifestação da sua presença, de afastar-se e ser repelido pela sua vinda.
Isso parece meio estranho, mas se não estivermos no lugar em que precisamos estar, no desenvolvimento do nosso caráter, quando essa manifestação ocorrer, alguns desejarão fugir. Meu conselho para a próxima geração é desenvolver seu caráter e lutar pela unção maior. A segunda carta a Timóteo diz que temos uma unção para o nosso destino. Em outras palavras, temos um destino sagrado. Uma coisa é ser salvo, mas outra coisa totalmente diferente é ter um chamado divino ou destino sagrado. E ela diz que esse destino nos foi separado antes da fundação do mundo. Então penso agora, a maior coisa que podemos fazer é acessar, de alguma maneira, a graça que já estava separada e puxá-la para baixo. O Senhor me mostrou que existe uma graça pairando sobre nós neste exato momento e disse: quanto mais pessoas você puder convencer a puxá-la para baixo, mais rapidamente ela virá. Ela está pairando sobre nós neste exato momento, mas precisa ser puxada para baixo para entrar na nossa geração. Você não está falando apenas sobre a unção profética revelatória. Você está falando sobre todo o poder disponível da unção. Não importa se uma pessoa precisa de cura ou de qualquer outra coisa, como parte desse pacote da graça de unção que está vindo à noiva. Exatamente. São os 7 Espíritos de Deus. Se a noiva de Cristo fizer as obras que Jesus fez, obrigatoriamente teremos a unção que ele tinha. Uma coisa é ter uma palavra de conhecimento, mas outra coisa é ter o espírito do conhecimento. Uma coisa é ter uma palavra de sabedoria, mas outra coisa totalmente diferente é ter o espírito da sabedoria. Quando lemos o Espírito do Senhor está sobre mim, esse é o governo, a manifestação da sua glória, da sua presença vindo para habitar. Ele produz sabedoria e revelação, conselho e poder, conhecimento e temor reverencial. Ele traz Jeová chamar, o Senhor presente. Se ele está presente, tudo o que ele é o acompanha. Certa vez tive uma visão muito profunda na qual vi uma reunião futura e uma pessoa ministrando. Por volta da metade da reunião, uma bola de luz ou de fogo atravessou o teto e colocou-se bem ao lado do ministro. De repente, tudo começou a ocorrer simultaneamente. O ministro era quase como um narrador declarando o que Deus estava fazendo. Ele apontou o dedo e disse: aqui alguém está sendo curado de câncer. Aqui alguém está sendo liberto das drogas. Libertação, salvação e curas ocorriam simultaneamente. Esta é a unção que está chegando. Penso que uma nova geração também esteja chegando. Sabe, eu adoraria ver aquelas antigas unções restauradas para quem quer que tenha se afastado de Deus, por qualquer que seja o motivo. Penso que este é um período de restauração sem dúvida. A nova geração estará mesclada a Ele.
Creio que no futuro Deus só conferirá sua unção elevada à terceira potência àqueles em quem Ele pode confiar. A boa nova é, se você está lendo isto, está sendo chamado e qualificado. Mesmo que você pense ter sido desqualificado, a restauração é eminente. Espera-se que todos nós recebamos um aumento exponencial. Até onde você quer ir com Jesus? Você deseja a próxima geração da unção, que é unção elevada à terceira potência, uma unção na qual você carrega a plenitude do Espírito de poder, de amor e de uma mente sã? Você não precisa esperar pelo próximo derramar de Deus nesta geração para receber essa unção. O vindouro derramar potencializará ou aumentará o que você está carregando. Incentivo você a chegar-se ao Senhor agora, lutar pela unção e perguntar-lhe em qual área da sua vida Ele quer que você se concentre. Eis uma oração que lhe ajudará a preparar-se para o que está por vir. Ó Senhor, mostra-me de que maneira eu preciso ser fortalecido nestes três termos iguais da unção de amor, poder e mente sã. Preciso focar-me em relacionamentos e desenvolver um coração amoroso? Ó Senhor, preciso recuperar-me de esgotamento para parar de desejar afastar-me das pessoas e chegar-me à Tua presença que cura e aos Teus braços de amor durante algum tempo, para que eu possa carregar a próxima geração da unção? Quais áreas da minha vida precisam ser limpas pelo Seu sangue, ó Senhor, meu Salvador Jesus Cristo? Eu tenho uma revelação da cruz ou preciso reconectar-me com quem Tu és e com o que fizeste por mim? Ainda há tempo para preparar-se para o futuro derramar de Deus em sua vida e através dela. E este livro ajudará você a direcionar seus passos. Ao atuar sobre aquilo que Deus lhe mostrar que você deve fazer para crescer em amor e integridade, seja encorajado pelo que os profetas creem está chegando, uma unção reservada para você. Se você planeja posicionar-se para entrar nessa próxima geração da unção, comece observando o fundamento de toda a unção e reavive-se para uma maior profundidade de relacionamento com Jesus. Ao longo do caminho, você descobrirá que o amor, o poder e o desenvolvimento do caráter lhe posicionarão para um aumento exponencial da unção. Você será uma pessoa que se afastará quando ele vier? Ou estará pronto para entrar na plenitude do seu chamado e receber a delegação que Ele liberar para cumprir o seu destino sagrado? Aleluia! Glórias ao nome de Yeshua. Glória a Deus por mais esta leitura edificante. Glórias a Ele. E uma nota sobre Julia Lauren, autora deste livro. Julia Lauren encontrou o Senhor quando morava em Israel e ela tem sido uma cristã cheia do Espírito há 33 anos, na data da publicação deste livro.
e atuante no ministério há 21 anos. Este é o seu 12º livro publicado. Julia Loring é ex-jornalista e conselheira familiar certificada. Agora, dedica-se em tempo integral a escrever, palestrar e ao ministério profético. Ela mora em Camenial Island, Washington, nos Estados Unidos. Outros livros desta série incluem A Dimensão do Céu, em coautoria com James Goll, e Shifting Shadows of Supernatural Power, ainda não publicado em português, com Bill Jones, Graham Cook e Mahesh Chavda. Aleluia! Glória a Deus! Pai, nós te louvamos por mais um término de um livro. E que livro, Pai! Te agradecemos por fazer parte destes últimos tempos, desta última unção da noiva a ser derramada sobre nós, a igreja, a noiva no secreto. Nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por este livro. Libera a tua unção, Senhor, que foi depositada em teus servos, que fizeram aí a sua participação neste livro e também, Senhor, através da vida da Julia Loring. Senhor, nós te louvamos pelos teus servos. Nós te agradecemos e recebemos a unção, esta impartição em nosso espírito. Em nome de Jesus, que venhamos a ativar esta unção no secreto contigo, te conhecendo, ó Abba, Filho e Espírito Santo, e prosseguindo assim, conhecendo a Ti, em nome de Jesus, e manifestando a Ti na terra. Glória a Deus. Amém, amém e amém.